falando aí sobre eletricidade. Primeiro conceito fundamental seria a ideia de carga elétrica, né? Que nada mais é do que uma grandeza escalar, claro, né? Não vai ser vetorial nem ferrando, a grandeza escalar. E aí é representada pela letra Q. Pode ser um Qzinho ou um Qzão, tá? E aí a unidade da carga elétrica vai ser o Coulomb. Já vou colocar aqui para vocês. Carga elétrica é propriedade intrínseca da matéria. O que seria isso? Ela existe, digamos assim. Da mesma maneira que massa existe, né? A massa ali vem das partículas subatômicas, né? Claro que a massa mais relevante é a massa dos prótons e dos nêutrons. O elétron, a massa dele, muitas vezes a gente vai considerar desprezível. Por isso que o elétron não pode abrir um restaurante italiano, né? Porque só massa é desprezível. Nossa, que piadinha. Nossa, eu sou imbecil, cara. Mas tudo bem. Então, da mesma maneira que massa é uma característica da matéria, né, uma característica intrínseca, carga também é. E aí vai ser uma característica aí das partículas formadoras do átomo, né? As subpartículas aí, que seriam o quê? Os prótons e os elétrons. Os nêutrons, a carga total deles seria nula. Então aqui nós temos esse modelo atômico aqui, que é o modelo atômico de Rutherford Bohr. Fica uma dica para vocês procurarem um vídeo do Ariano Suassuna falando sobre modelos atômicos. É muito engraçado. Atômico, tá? Então, esse modelo atômico ele é fundamentado aí nessas cargas elétricas, essas partículas. A carga elétrica ela é quantizada. O que é isso, pessoal? Hoje é muito comum a gente ver esses termos aí quântico, não sei o quê. Aliás, se vocês verem utilização aí desses termos aí por qualquer pessoa que não seja um físico realmente formado, de preferência aí com um mestrado, com um doutorado na vida, tá? É tudo balela, tudo mentira, tudo charlatanismo. Então, o que seria a ideia da quantização? A quantização é como se fosse dado aí em quantidades fixas. Então, a menor quantidade fixa de carga que nós podemos ter é a carga elementar. Carga elementar, que é representada pela letra E, certo? E aí, qual que é a unidade dessa carga elementar? Aliás, qual que seria a quantidade de carga aí, menor porção de carga da matéria? Seria 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Acho que vocês já estão se situando aí, lembrando. E aí você tem a unidade de carga, né? Unidade de carga no SI vai ser o coulomb. Coulomb. Representado pela letra C. Claro, em homenagem a Charles Augustin Coulomb, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele. Tá, no caso aí de um átomo aí, né, você tem aí ele formado pelos prótons, tá aqui, ó. Prótons, qual que seria a carga de um próton? É mais a carga elementar. Você tem aí na eletrosfera os chamados elétrons, poxa, todo mundo recorda disso aí. E claro, você tem uma distância gigantesca aí entre o núcleo do átomo, né, a parte central e essa eletrosfera, que a carga dele é menos E, e também ali em termos de estabilidade do núcleo, você tem os nêutrons. E aí a carga dele é nula, carga total, certo? Tá. Como que vai se dar a carga de um corpo? Um corpo eletrizado, um corpo carregado, a carga total dele, tá? Por natureza, pessoal, na natureza aí, o ideal é que todos os corpos sejam neutros. Então, o que seria um corpo neutro? Um corpo neutro é um corpo em equilíbrio com o número de prótons, o número de elétrons. Poxa, como que você eletriza, como que você deixa um corpo eletrizado? Você vai passar por um processo de eletrização. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas, quando eu causo um desequilíbrio, você tem aí o corpo carregado eletricamente. Como que eu causo esse desequilíbrio? Isso é importante, igual a gente viu ali na simulação do John Travoltagem.
Só está ilustrado os elétrons, porque é somente os elétrons que a gente consegue mover de um corpo para outro, tá? Os prótons aqui são constituintes do núcleo do átomo e ele que te define o elemento químico. Você não mexe nisso para você trabalhar com eletrostática. Você não deixa um corpo positivo dando prótons para ele, porque próton é gordo, é pesado, ele gosta de ficar ali no núcleo do átomo. Para eu mexer com isso daqui, eu tenho que trabalhar com outra área da física nuclear, e aí a gente já vai. É uma área mais complicada da física moderna, hein? Então a gente só trabalha com a ideia da movimentação dos elétrons, tá? Então a carga total de um corpo aí, ela vai ser dada por essa formulinha, ó. Que total é o quiné, que é o número de. Opa, perdão. Ficou faltando aqui, ó. O número de elétrons em desequilíbrio, ou seja, é o elétron que está a mais ou a menos no corpo. Elétrons em desequilíbrio, certo? E por que o sinal de mais ou menos? Mais seria o quê? Corpo perdeu elétrons. Um corpo que perde elétrons é como se ele ficasse com maior quantidade de prótons. Então, perdeu elétrons, positivo. Um corpo que ganhou elétrons, negativo. Ganhou elétrons. Tranquilo? Então, isso daqui é a ideia básica aí para a gente começar a falar sobre a eletricidade. E aí, como eu falei, nós temos os dois ramos aí, ó, a eletrostática e a eletrodinâmica, tá? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a eletrodinâmica, depois a gente vai falar um pouco mais a fundo. Como eu já mencionei para vocês, a eletrodinâmica vai estudar cargas em movimento ou partículas portadoras de carga em movimento. Ah, mas você não falou que é somente os elétrons? Por que você não coloca aqui elétron? Porque quando a gente vai falar da parte da eletrodinâmica, tá? Falar das cargas em movimento, é possível que essas cargas estejam em movimento, por exemplo, no interior de um fluido, no interior de um líquido ou no interior de um gás. E aí, nesse fluido, eu tenho aí a formação de íons. O que é um íon? Nada mais é do que um átomo que perdeu ou ganhou um elétron. Tá? Então, esses íons no interior do fluido, ele pode assumir uma carga positiva, né? Se ele perder um elétron. E ele vai se movimentar, ele tem a possibilidade, é um meio fluido, ele consegue se movimentar. Então, por isso que aqui a gente fala de partículas portadoras de carga ou somente carga. No caso de um condutor sólido, que seria, por exemplo, um fio, né? Você tem aí a movimentação somente dos elétrons, certo? Então, como que seria isso no condutor sólido? Bom, você tem aqui o que nós chamamos de fonte de tensão. Fonte de tensão, que seria a minha pilha, a minha bateria, ou então a gente pode pensar numa tomada. Pessoal, já vou dar uma ideia para vocês, ela é representada pela letra U, tá? Ok. Então, como que se dá aqui quando você tem um circuito fechadinho, que nem essa lâmpada aí com essa pilha? Você vai ter a formação da corrente elétrica. Pessoal, nós assumimos, isso é importantíssimo, que a corrente elétrica convencional, ó, ela se dá do sentido do positivo para o negativo. Então, isso daqui é representado pela letra I, corrente elétrica é dado pela letra I, daqui a pouco eu falo sobre a unidade dela, e esse daqui seria o sentido convencional. Ó, sentido convencional seria do positivo para o negativo. Ó, que legal, tá? O que seria essa corrente elétrica, então? Bom, se eu desse um zoom aqui nesse fio, ó, lembram-se disso daqui, ó? Se eu desse aqui um zoom, você teria aí o fiozinho aqui, ó, com uma área da secção transversal aí, ó. Então, aqui no interior desse fio você tem o material condutor, que é o metal, e aí esse metal você tem os chamados elétrons livres, a nuvem eletrônica ali, tá? Então, ó, se eu considerar que esse lado aqui, ó, a parte inferior é o lado negativo da pilha e a parte superior seria a parte positiva, esses elétrons eles vão estar se movimentando
nesse sentido, tá? Seria a velocidade deles aqui, tá? Tá. Só que nós assumimos a corrente no sentido contrário, sempre do positivo, sentido convencional. Isso é por causa de fatores históricos. Mais para frente eu falo o porquê disso daqui quando a gente for estudar eletrodinâmica a fundo. O que eu quero só falar aqui da corrente elétrica? Duas coisas. Primeiro, como que a gente calcula essa corrente elétrica? Se eu pensar, aqui numa área, numa secção transversal aqui, ó, desse fio, né, onde que eu cortei, ó, seria uma área dele, vai passar uma certa quantidade de carga, né, num certo tempo. Então, a corrente elétrica, o I, ele vai ser dado por isso. É essa carga que está passando aí total, o módulo dela, porque a corrente é sempre positiva. Vou escrever isso daqui mais bonitinho. Então, ó, corrente elétrica é o módulo dessa carga total que passa aí pelo tempo. Tá? Essa é a formulinha aí para a gente calcular a corrente elétrica. E aí você tem como unidade, ó, Coulomb por segundo. Olha aqui, carga por tempo, Coulomb por segundo, que aí recebe um novo nome, que é o chamado ampere, representado pela letra A. Ampere. Ampere, tá? Tranquilo, então, a ideia da corrente elétrica. Vocês vão encontrar em muitos livros aí uma definição da corrente, né, que nada mais é do que o movimento ordenado de partículas portadoras de cargas. Movimento ordenado de cargas, digamos assim. Tá? Pessoal, isso daqui é uma maneira mais simplista de falar, tá? Porque, na verdade, não é ordenado, seria somente o sentido, tá? Mas não é bonitinho os elétrons, por exemplo, nesse fio, andando um atrás do outro. Eles se chocam entre eles, se chocam com os átomos aí do material, tudo mais. Mas somente a ordem nós temos em termos do sentido. E claro, para você ter esse movimento aí, ó, você pode interpretar em termos de energia. Então a gente vai falar aqui da ideia de potência e energia, que é muito importante aí nessa parte de eletrodinâmica, né? Mais para frente, quando a gente analisar mais a fundo, a gente vai falar aí da diferença de potencial, como eu já mencionei, e também a gente vai falar da força elétrica. Talvez hoje dê tempo da gente falar sobre a lei de Coulomb aí da força elétrica. Tá? Então esses elétrons eles se movimentam exatamente porque eles estão submetidos a uma força elétrica. Então você tem o deslocamento, né? E aí você pode falar até do trabalho dessa força elétrica, porque esse trabalho vai ser uma força resultante. Eu tenho movimentação, então eu tenho aqui uma energia cinética, né? Então esses elétrons vão ganhar energia cinética, tá? Então eu posso definir também a ideia da potência elétrica. O que é potência? Se vocês recordarem lá da parte da mecânica, potência nada mais é do que o trabalho, no caso aí da força elétrica, certo? O módulo do trabalho dividido pelo tempo, tá? Ou aqui nós podemos falar da energia, né? E aí seria energia cinética, mas a gente fala da energia elétrica dividido pelo tempo. Unidade de potência, quem não recorda, né? Seria, ó, energia por tempo, joule por segundo, é o chamado watt, joule per second. Tem aquela piadinha babaca, né? O watts, mas eu não vou contar agora para vocês. Depois eu conto. Do joule por segundo aí, ó. A unidade de potência, tá? Só que nós temos aí, né? Se eu isolar, obviamente, a energia, eu posso definir ela dessa maneira, como sendo o produto da potência vezes o tempo. Ó, tem gente que tá com o microfone aberto aí, ó. Correto? Tá. Então, se eu definir aqui a unidade, né? Potência em watts seria joule por segundo, tempo segundo, claro que a energia vai ficar em joule. Só que tem uma unidade aí que nós chamamos usual, principalmente em termos elétricos, que seria aí utilizada, por exemplo, na conta de luz de vocês. Recordem-se isso, que isso daqui é extremamente importante aí, exercício que trabalha com transformações de energia elétrica, muitas vezes ele vai trabalhar com essa ideia aqui, ó. Então o que seria essa unidade usual de energia? É eu trabalhar
com o tempo em horas. A potência ela continua sendo em watts, e aí o tempo aí você não passa em segundo. Então isso daqui é uma unidade de energia, watts hora. O que equivale aí 1 watts hora? 1 watts hora seria a mesma coisa do que o quê? Bom, para passar para joule, é só passar a hora para segundo. Então, uma hora tem 3.600 segundos, ou a gente pode colocar assim, ó, 3,6 vezes 10 ao cubo segundos, né? Então, a unidade de energia aqui, ó, o equivalente, 1 watts hora seria 3.600 joules. Tranquilo? Ou, mais comum ainda, né? E aí é só o fator multiplicativo aqui, quilowatts hora. Quilo é 1.000. Então é só multiplicar esse valor de cima por 1.000, por 10 ao cubo. Então seria 10 a sexta joules. Certo? Aqui é uma introdução básica da eletrodinâmica. Vamos falar aqui da eletrostática. Então, como eu falei, ó, a eletricidade, inicialmente, ela vai se dividir aí em 2 ramos, né? A parte da eletrodinâmica e a parte aqui da eletrostática. A eletrostática, como eu já mencionei para vocês, ela vai trabalhar com a cargas em repouso, ou então um movimento muito baixo, assim, seria a ideia de um elétron entrando num campo elétrico com uma velocidade não muito alta. Mais para frente a gente vai analisar isso. Tá. Uma das fatores primordiais aí da eletrostática, né, para deixar um corpo eletrizado, são os chamados processos de eletrização. E é aquela ideia básica que eu já falei também aí, ó, que são esses 3, ó, processos de eletrização. Eletrização por atrito, por contato e por indução, tá? Por que eles são importantes, esses processos de eletrização? Bom, a introdução foi em termos disso. A introdução à ideia de carga elétrica foi meio do processo lá que eu falei, do Tales de Mileto, dele atritar um objeto com outro, né? Atritar o âmbar com um pedaço de lã, e aí ele percebeu que atraía serragem. Então, o processo de eletrização, ele evidencia a existência da carga elétrica. A existência da carga elétrica. Isso daqui já foi questão da FUVEST, tá bom, pessoal? Questão teórica aí, ó, para que servia os processos de eletrização? Para exatamente para comprovar, para evidenciar a existência da carga elétrica, né? Então ele trabalha com a ideia dos corpos eletrizados. O que são corpos eletrizados? Primeiro, para você deixar um corpo eletrizado, como eu falei na natureza, os corpos aí se apresentam de maneira neutros, certo? Tomando cuidado, viu, pessoal? Outra questão que já foi aí, ó, um corpo neutro não é um corpo que não tem carga elétrica. Exatamente foi a pegadinha também, se não me engano, da FUVEST também. Corpo neutro, pelo amor de Deus, não é um corpo que não tem carga elétrica. Qualquer corpo, qualquer matéria existente no universo tem cargas, porque tem partículas aí do átomo. Então, o corpo neutro é simplesmente um corpo que está em equilíbrio o número de prótons com o número de elétrons. Acabou. Ótimo. Então, corpo eletrizado é um corpo que está em desequilíbrio. Ele carregado positivamente, ele vai ser o quê? Carregado positivamente. A gente já falou sobre isso também, como eu falei da carga total. Positivamente seria que ele perdeu elétrons. E um corpo carregado negativamente é um corpo que ganhou elétrons. Claro que ele ganha de um outro corpo. Sempre você tem a ideia da transferência desses elétrons em um corpo. Lembrando que são só os elétrons que se movem. E claro, a ideia do corpo neutro, número de prótons igual número de elétrons. Número de prótons igual número de elétrons. Vou colocar só assim. Número de elétrons. Tranquilo por aqui? Hein? Muito bom. Então, dando uma olhada aí com mais precisão, a eletrização por atrito. Como eu mostrei ali, você tem um atrito entre diferentes corpos, né? E aí é o seguinte, pessoal, para você saber o que corpo aí vai ficar positivo, que corpo vai ficar negativo, né? Que nem aquele atrita um pedaço de lã com vidro, né?
E aí você tem a lã, o vidro ficando positivo, olha aqui, e a lã, claro, vai ficar negativa. Por quê? O que ocorreu aqui? Os elétrons do vidro, eles saíram dele, né? Perdeu os elétrons e passou para a lã. Então, por isso que o vidro fica positivo e a lã fica negativa. Tá, mas e se você tritasse, sei lá, um plástico com, com a lã? Qual que vai ficar positivo, qual que vai ficar negativo? Então, o que vocês têm aí é a chamada série triboelétrica. Muitos exercícios vão trabalhar isso, vestibular, vocês não precisam decorar isso daqui, né? Mas ele vai te dar isso daqui, ó, chamada série triboelétrica. Como que ela funciona, essa série? Ó, ela relaciona diferentes materiais e aí ela mostra uma fila aqui, ó, qual que é mais tendência, tem maior tendência a ficar positivo e qual tem maior tendência a ficar negativo. Por exemplo, se eu esfregar aqui um plástico, o que seria um plástico aqui, ó? Não, vamos pensar aqui, ó. Isopor com lã, tá? Então, se eu pegar um pedaço de isopor, esfregar na lã, o que vai acontecer? A lã, ela tem uma maior tendência a ficar positiva e o isopor tem uma maior tendência a ficar negativo. Então, o isopor vai ganhar os elétrons da lã e a lã, portanto, fica positiva. Olha o exemplo que ele dá, né? Ele pega vidro e lã. Então o vidro ele tem maior tendência a ficar negativo, ou seja, perder, ganhar os elétrons. Peraí, mas não, tá certo. O vidro tem maior tendência a ficar positivo, ó, ou seja, perder os elétrons. Então o vidro perde os elétrons, passa para a lã fica negativa. O que é importante também eu lembrar aqui dessa eletrização por atrito? O módulo das cargas dos corpos sempre serão iguais. Ou seja, o que um corpo perdeu, positivo, vai ser igual ao que o outro corpo ganhou. Então a carga total em módulos sempre é igual entre eles. E é melhor evidenciado entre corpos isolantes. Tranquilo? Tá. Eletrização por contato. Essa daqui acho que é a mais cobrada em termos de conta. Acho que o próprio nome diz, né? Você colocou em contato dois corpos, um pode estar eletrizado, outro não. Você vai ter uma transferência de cargas entre eles. Tá? É melhor que seja os dois corpos neutros. Perdão, os dois corpos condutores. Porque condutor tem maior facilidade de uma carga se mover em relação ao outro. Condutor, os elétrons são mais livres, não são tão presos em relação ao núcleo do átomo. Tranquilo? Então, o que muitas vezes o vestibular vai trabalhar aqui nos corpos condutores? Então, por contato, corpos condutores, ele vai trabalhar aquela coisa de corpos iguais. Tá? Como assim, ó? Seria a ideia de corpos idênticos. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Corpos idênticos. Ele vai falar duas esferas de mesma massa, mesmo tamanho, mesmo material, considerando, por exemplo, uma esfera A, vamos colocar aqui uma esfera A, que está carregada positivamente, tá? E uma esfera B, que inicialmente ela está neutra, ou seja, a carga total dela é zero. Não é que não tem carga, está em equilíbrio. Tá? Então vamos supor que a esfera A ela tem uma carga inicial aqui que eu vou chamar de Q. Tá? E aí eu coloco as duas em contato. Coloquei as duas em contato, então tá aqui a esfera A e a esfera B. Opa. Depois eu vou separá-las. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Acho que é meio intuitivo, né? Isso considerando as duas idênticas, tá? O que acontece aqui? Bom, quando você coloca elas em contato, não tem como sumir carga nem desaparecer. Aliás, só vou mudar aqui para vocês não confundirem. Ó. Paga. Aqui, ó. Vamos colocar aqui
dessa maneira aqui, ó. Colocar que a carga de B inicial é 0. Tá. Quando você colocou elas em contato, qual que é a carga total do sistema? A carga total do sistema é Q. Você tinha já essa carga ali, ó, mais Q, vamos colocar até o mais para evidenciar. Então essas duas juntas aqui vai ficar com uma carga total mais Q. Como que elas são idênticas, mesmo material, mesma massa, quando você separa as duas, ela é dividida igualmente, somente se for idêntica. Então a carga final de A vai ser Q sobre 2 e a carga final de B vai ser Q sobre 2. Então as duas aí ficaram com cargas positivas no final, tá? Ah, o que aconteceu? Tomem cuidado com isso. O que aconteceu quando colocou em contato? O que é intuitivo a gente pensar? A era positiva, a B estava nula, então passou carga positiva da A para B. Não. Carga positiva não se mexe. Núcleo do átomo não se mexe aqui. Na verdade, o que estava acontecendo? A A estava com falta de elétrons, né? A B estava equilibrada. Só que na natureza tudo a tendência é o equilíbrio. Então, a hora que você coloca as duas em contato, as duas vão tentar ficar no máximo equilíbrio possível. O que seria isso? A B doa um pouco de elétrons para A. Então sai elétrons aqui, por isso que ela fica positiva, só que não supre totalmente a falta de elétrons da A. E a A continua também indo positiva porque ainda está faltando elétrons, tá? Então a ideia principal aí é essa. Então basicamente aí para corpos idênticos você tem isso. Aí você tem o processo da indução que eu mostrei para vocês. A indução é necessário que você tenha inicialmente um corpo indutor, aqui ó, corpo indutor, que ele tem que estar carregado inicialmente, certo? E aí você tem aí um corpo a ser induzido. Esse corpo a ser induzido, né, que seria aqui o corpo B, ele há de ser um condutor inicialmente neutro. Inicialmente neutro. Opa! O que você tem então? Vamos ilustrar aqui de uma maneira melhor. Você vai ter aqui o teu corpo a ser induzido, ele está apoiado lá no suporte. Deixa eu usar isso daqui, né? Fica mais fácil. Ó. Aí. Ele está apoiado no suporte lá isolante, né? Como se fosse algo de plástico, um suporte de plástico. E o que seria ele neutro? Você tem ali no interior dele cargas positivas e o mesmo número de cargas negativas. Então vai estar aqui os elétrons aí par a par com as cargas positivas. Tá. Por ser condutor, esses elétrons ele pode se mover mais fácil, correto? Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você aproxima aqui o seu indutor, que é um corpo qualquer ali, que seria o corpo que ele chama de A, e esse indutor aí, ó, ele está carregado. Ele pode ser esse indutor, pode ser de qualquer material, plástico, aí qual que for, desde que ele esteja carregado. No caso ali, ele coloca esse indutor carregado negativamente, ou seja, está com excesso de elétrons. Então, o que é mais importante aqui você pensar? Você tem aqui uma interação à distância, não tem o contato entre esses dois corpos, tá? Isso é importante. Ou seja, a carga do corpo indutor vai influenciar no corpo a ser induzido, né, pela propriedade aí de atração e repulsão entre cargas elétricas. Então, olha isso daqui que legal, cara. Como que se dá isso? Poxa, nós sabemos que cargas de mesmo sinal, elas se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Ótimo. Então aqui o indutor. Tá? Então, o que vai acontecer com as cargas do corpo a ser induzido aqui? Bom, esse daqui é negativo, ele vai atrair os prótons. Os prótons vão chegar mais próximo desse indutor? Não. Por quê? Prótons não se mexem. Na verdade, o que vai se mexer aqui? Os elétrons. Então, os elétrons que tiver desse lado aqui, ó, do lado direito, eles vão ser todos repelidos. Eles vão ser todos mandados aqui, ó,
para o lado esquerdo. Olha que legal. Os elétrons vêm tudo para cá. Ó. Opa. Ó. Então, o que você tem aqui no corpo B? Igual eu mostrei na simulaçãozinha lá. Você tem aqui uma polarização. É como se do lado esquerdo tivesse um excesso de elétrons, do lado direito tem uma falta, portanto é positivo. Na totalidade, esse corpo ainda está neutro. Concorda? Ele está neutro ainda. O número de cargas é o mesmo, só que você tem uma repartição. Tá? Por isso que se você afasta o corpo aqui, o indutor, certo? Ele volta na situação normal. Para você ter um corpo realmente eletrizado, para que esse corpo B aqui, o corpo a ser induzido realmente fique eletrizado, você liga aqui o fio terra. Olha aí, ó. Por quê? Você liga ele na terra, a terra é um depósito de elétrons. Então, fio terra. Ou seja, a terra pode tanto receber elétrons quanto doar. Então, é como se você criasse um caminho aqui, ó, uma fuga para esses elétrons. Então, esses elétrons que estão no corpo induzido, eles vazam. Nesse caso aqui. Eles vazam. Se eles caem fora, o que acontece? O corpo induzido, ele fica como? Ele fica carregado positivamente, tá? Claro que para você fazer isso daqui, pessoal, para você deixar esse corpo positivo, você depende, claro, desse fio terra. E além disso, você fez isso, aproximou aqui o indutor. Aproximou o indutor lá. Aí. Aqui, ó, aproximou o indutor. Colocou o fio terra, desceu os elétrons. Você tem que vir aqui e cortar o fio terra. Por quê? Se você não cortar o fio terra e afastar o indutor, os elétrons voltam. O induzido ele vai atrair. Bom, mas se você cortou o fio terra, aí você afasta o indutor, aí sim você tem esse corpo eletrizado, né? Então por isso que é importante o fio terra. Ah, mas e se eu cortasse esse corpo no meio? Daria certo também. Né? Na verdade, a ideia não é cortar, mas vamos supor que tivesse duas esferas. O corpo B fosse duas esferas. Se você afastasse uma da outra, a do lado direito ia ficar positiva e a do lado esquerdo ia ficar negativa, né? Com a presença do indutor aí. Tranquilo? É uma das maneiras aí, ó. Então essa daqui é a parte mais complicadinha dos processos de eletrização, por ser a distância, tudo mais. Então, ó, outra coisa também que é importante aqui, ó. Como eu falei para vocês, você vai ter aqui, ó, vamos supor pensar em relação ao processo inicial aqui, sem a presença do fio terra. Então vamos pensar aqui somente na polarização, tá? O que você tem aqui? Você tem aqui os elétrons que eles vão estar mais afastados. Por que eles são mais afastados? Porque você tem o quê? Uma força elétrica agindo. Como que se dá essa força elétrica? É uma força que funciona à distância. Que você tem aí tanto a atração quanto a repulsão entre cargas. Depende aí do sinal entre elas. Então, o que a gente já está falando aqui praticamente da ideia da lei de Coulomb, tá? O que seria essa lei de Coulomb aí, ó? Lei de Coulomb, ela estabelece, né, que a força elétrica, a força entre cargas, força entre cargas aí vai ser diretamente, peraí, diretamente proporcional entre as cargas elétricas envolvidas. Então, imagine aqui, ó, você tem duas cargas, carga 1, carga 2, tá? Claro que, por elas serem positivas, você tem essa força de repulsão entre elas. Então, isso daqui seria a repulsão. Repulsão. E aí, quando você tem, poderia ser as duas negativas também. Quando você tem as cargas opostas, você tem a atração, tá? Essa força entre elas, ela é diretamente proporcional, então, à força elétrica. Claro que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2, porque você está trabalhando aqui com a terceira lei de Newton. Então, são forças para ação e reação. E ela pode ser dada aí por essa formulinha aqui, ó. Diretamente proporcional
as cargas envolvidas, ou seja, módulo de Q1 vezes módulo de Q2, a multiplicação entre elas, inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? R ao quadrado. E aí, além disso, você tem a chamada constante eletrostática. O que você tem que se atentar aqui? A distância entre as cargas sempre em metro, e essa constante eletrostática, também chamada constante de Coulomb, a unidade dela vai ser isso daqui, ó. K no vácuo é igual a 9 vezes 10 aproximadamente. O exercício vai te dar 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Mais para frente a gente vai falar do comportamento do gráfico entre duas cargas em relação à distância. Por hoje vamos ficar só nisso daqui. Só vou fazer um exercício rápido aqui com vocês, pessoal. Cadê? Ó? Bom, na verdade, ó, acho que já está mais do que. Opa!